No artigo 144 da Constituição Federal diz que eu preciso pedir benção ao ministro do STF para operar na comunidade do meu estado? Não. Então se não diz, a gente vai operar. Até que o Supremo venha e diga não pode. E aí ele vai ter que explicar para a população do Rio de Janeiro inteira por que não pode. Naquele momento o Arthur Duval estava tendo uma treta com um cara chamado Frank. Tem um canal no YouTube, tem uma conta no Instagram. Isso. E aí, o MBL e agora o Partido Missão, há muito tempo vem falando do modelo El Salvador, né? E o candidato à presidência de vocês, que é o Renan Santos, ele tem um discurso bastante, como posso dizer? Incisivo, mas duro, ele com uma imaginação bem incisiva, vou usar esse termo. Inclusive, quando eu entrevistei ele aqui, há alguns meses atrás, ele falou num papo dizendo o seguinte: nós vamos provocar o imaginário da população. E provocar o imaginário da população é dizer coisas que aparentemente é impossível de fazer, mas que as pessoas começam a refletir e a ter uma esperança, né? A acreditar que é possível. Então, acho que o Renan e qualquer outro político que fizer isso vai bem, inicialmente, até a primeira etapa, vai bem. O candidato Jair Bolsonaro fez isso em 2018. Ele provocou o imaginário das pessoas e verbalizou coisas que atingiu o coração do brasileiro. Tanto é que ele foi vencedor. Fazer, aí é uma outra história. Quem não fizer, aí tem uma outra reação, uma outra provocação, no caso de desesperança negativa. Então, partindo desse apreço que o grupo de vocês, o partido de vocês tem pelo modelo Bukele e o próprio candidato à presidência, né, que é o Renan Santos, verbaliza, eu não consigo conceber o Rio de Janeiro sem um modelo parecido. Por isso que eu fui incisivo e perguntar como vocês vão prender os deputados, mas não é um, igual aconteceu agora, né? Porque a Polícia Federal do PT, do Lula, fez o papel e nenhuma isenção ao Bacelar e ao Thiago. Fez, mas fez no grupo do Cláudio Castro. O grupo do PT, o grupo do PDT, o grupo do PSD, o grupo do MDB, não tem ninguém ali para ser preso? Não tem miliciano, não tem traficante, não tem nada, não tem ninguém ligado ao tráfico? Então, assim, a Polícia Federal fez, não tenho dúvida que aqueles senhores ali, o que a Polícia Federal está alegando seja verdadeiro, mas foi bem capenga, né? Foi só uma parte, aí você vê um viés político. O modelo Bukele passa pelo que eu estou apresentando para vocês. Passa por você conseguir limpar o Poder Legislativo e limpar o Poder Judiciário. E o Bukele teve uma vantagem que no Brasil não tem, que é você ter a eleição de meio de mandato, né? Assim como o Trump também tem. Os Estados Unidos têm eleição de meio de mandato. Aqui não, aqui você vai pegar uma LERJ e você tem 4 anos de governo com 4 anos daquela LERJ. Por isso que eu fui incisivo e eu quero novamente, para fechar esse tema, para a gente avançar. Se você não limpar essa LERJ com os vagabundos que vão estar lá, e não é só dizer o não, porque o não, eles estão cagando, pô. Ou eles não sabem que não pode comprar voto, ou eles não sabem que não pode desviar verba pública, ou eles não sabem que não é de bom tom um deputado ser apadrinhado por um miliciano. Ninguém vai assaltar um banco achando que está pegando emprestado, né? Perfeito. E assim, o Rafa usou um termo, eu escuto muito isso, eu acho que está certo, beleza, mas é muito comum se referir ao policial. O policial tinha que ter pena em dobro. Eu concordo. O policial representa o Estado. Da mesma forma, o deputado. Também. Da mesma forma, o governador. O magistrado representa Também. o Estado. Então, assim, acho que todos nós, agentes do Estado, eu sou servidor público, todo mundo que é servidor público, e os políticos, sobretudo, deveriam ter pena, né, majoradas por isso. Mas o aparelho estatal, não, o pau que dá em Chico não dá em Francisco. Tanto é que até os deputados que foram presos são os que são opositores e são aliados e estão limpando o terreno para que o candidato coligado com o governo federal ganhe a eleição. Sim. Então, assim... Quase passou a PEC da blindagem, Glauber. No Congresso. Quase passou uma PEC que ia proteger justamente... Então é isso, senhores. Para fechar esse tema dos 3 poderes e a gente ir para a segurança pública mesmo, na sua origem, o modelo Bukele no Rio de Janeiro, por favor. Quem responde? O modelo Bukele... Teve um silêncio profundo aí, hein? Eu não poderia responder, mas o coronel também respondeu muito bem. Assim, o modelo Bukele, ele não se aplica ao Brasil. Porque a nossa transformação, ela tem que ser através da legislação. E, infelizmente, como você mesmo falou,
a estrutura, o aparelho, todo é montado para beneficiar quem se beneficia erradamente do orçamento público, da coisa pública. Você não tem um benefício da sociedade, você tem um benefício individual. O cara que vai ganhar muito dinheiro, um desembargador que ganha 600 mil por mês, um juiz 300, 400, e o teto é 42, 44 mil. Entendeu? Então você tem essas distorções dentro da nossa estrutura, então você não tem como olhar para o Bukele e trazer ele para cá. Mas você tem como você enfrentar esse modelo como um modelo a ser seguido. E isso vai depender muito do voto do cidadão. Nós não estamos aqui numa ditadura, num ambiente ditatorial em que você consiga aplicar uma lei de forma decretada. Você vai lá e decreta a lei e tal. Você não tem, você tem uma democracia. E aí você vai depender muito dessa estrutura que já está armada e montada, como diz a música, né? Já vem armada e montada de muito tempo. Então, você não tem. Então, o modelo Bukele, ele é uma coisa para ser perseguida, uma coisa para ser buscada. Porém, nós sabemos que nós vamos ter uma legislação que tem que ser alterada, nós vamos saber que tem uma lei de execuções penais que tem que ser mudada, você tem certas garantias que você tem, e aí, quando o Renan fala, ele fala do direito do inimigo, né? Direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo, que é uma corrente jurídica em que prevê exatamente essas exceções das facções, dos elementos que estão atentando contra o Estado, etc. E aí você vai apenar de forma diferente, você vai separar eles de forma diferente dos demais presos de crimes comuns. Então, esse direito penal do inimigo é uma forma que nós temos que buscar para que possamos chegar próximo da legislação do Bukele. O Bukele ele já conseguiu, de imediato, quebrar um Senado, quebrar uma Câmara lá e caçou todo mundo. E foi cortando a cabeça de todo mundo. Mas aqui nós temos que seguir a lei e somos uma democracia. O modelo Bukele, ele prevê um rompimento institucional, né? O Bukele se coloca numa posição que ele prende o juiz, ele prende o deputado, ele prende todo mundo. Rompimento institucional é muito... Eu não estou de acordo com o rompimento institucional. As instituições existem. No momento que a gente não quiser que elas existam mais, ou faz um plebiscito, muda para monarquia. Eu não sei. No momento que nós estamos, nós temos 3 poderes. Esses poderes têm que ser respeitados, mas cada um tem que trabalhar na sua esfera. O que a gente percebe muito também é um poder influenciando o outro poder e se metendo no trabalho do executivo, do judiciário do executivo, por exemplo. Então, rompimento institucional é muito delicado, não concordo com o rompimento institucional. Os resultados ele consegue entregar muito porque ele fez um rompimento institucional em El Salvador. E os resultados falam por si só. Hoje talvez seja o país mais seguro da América. Né? Em termos de índices absolutos de segurança, com certeza é o mais seguro. E é importante que as pessoas saibam que não é o governador que manda prender ou manda soltar. Mas o governador tem que dar força suficiente para aquelas instituições que prendem poderem fazer o seu trabalho contra quem quer que seja, Glauber. Perfeito. Contra quem quer que seja. Então, assim, não é o governador que vai pegar a arma, vai entrar no gabinete e vai prender o deputado. Não. Mas a polícia do governador tem que ter certeza que se ela percebeu que o deputado comete um crime, ela vai ter respaldo suficiente para ir lá e prender esse deputado, prender esse juiz, prender esse desembargador. Então isso é que é importante da gente fazer e esse é o modelo copiável de El Salvador. Não tem essa, amigo. Se você é deputado, como a gente não tem só em El Salvador, né? Você tem vários países do Oriente, inclusive, ex-primeiros ministros presos à prisão perpétua, condenados à pena de morte por corrupção. Então esse é o ponto. Não é o governador que manda prender ou manda soltar, mas o governador tem que ser base forte para que as suas polícias e o seu judiciário consigam ter a certeza de que, exercendo a legislação, cumprindo o que a lei manda, eles terão respaldo para fazer o que precisa ser feito. Seja prender deputado, seja prender juiz, seja prender governador. Cometeu crime, é criminoso. Não importa se está de terno, se está de toga ou se está sem camisa numa favela. Criminoso é criminoso e tem que ser preso. Um questionamento aqui, eu lembro que após a mega operação, o STF, né, botou uma pressão no governo do estado, né, para que entregasse as imagens das câmeras e tudo mais. Então, assim, tem a DPF que proíbe, né? Tem uma regra a ser seguida, não é que proíbe, né? Exatamente. Tem uma regra a ser seguida. A polícia ela pode entrar dentro das comunidades, seguindo um rito ali que o STF determinou. E aí, após a mega operação, o STF colocou uma pressão, né, digamos assim,
no governador para que entregasse as câmeras corporais, enfim. De certa forma, a gente sabe que o governo estadual ele precisa ter uma sinergia com o governo federal. Sim. Aí a gente tem o Flávio Bolsonaro de um lado e o Lula. As pesquisas indicam que o Lula vai ganhar. Então, assim, como que vocês conseguiriam fazer isso? O Lula já falou diversas vezes que GLO no Rio de Janeiro não é prioridade, ele não vai fazer. Então, assim, um questionamento que eu faço para vocês é justamente, caso, né, esse cenário seja efetivo, né, Lula ganhando, como é que vocês pretendem fazer essa manobra aí? Perfeito. Primeiro, eu espero, sinceramente, que Renan Santos ganhe. Esse é um ponto principal. Porque a gente também vai ter o apoio que a gente precisa do governo federal, uma vez que o governo federal não consegue nos apoiar. O Rio de Janeiro, ele tem capacidade de resolver os seus problemas e precisa ter capacidade de resolver os seus próprios problemas. Naturalmente, não se nega... Naturalmente, desculpa, a gente estava olhando para a câmera, estava olhando para o Mano Walter em vez de olhar para a câmera aqui. Perdão a minha falha. Naturalmente, não se nega apoio, especialmente quando esse apoio tende a ser efetivo. Mas o Estado do Rio de Janeiro não pode e não deve depender de apoio federal. A gente tem que ter capacidade e tem capacidade de fazer sozinho. A ADPF, ela não proibiu a operação policial, é importante dizer, mas ela tornou muito mais difícil a operação policial. Você tem que comunicar uma série de entes, etc., para fazer a operação. Então, por exemplo, a operação do Alemão exigiu as câmeras dos policiais. Não tinha, por exemplo, câmera para todos os policiais do BOPE. Não tinha. E isso foi comunicado antes ao Estado. Aí fica agora o policial precisando pagar do bolso advogado para poder dizer, não, mas espera aí, o Estado não me deu a câmera. Então, assim, a gente precisa ter diálogo com as instituições. Sentar com as instituições e dizer, olha, como está a DPF aqui, não é possível fazer. Agora, a sensação que a gente tem é que todo mundo tem um pouco de medo, um pouco de rabo preso e nem toma e assume as posições que precisam ser tomadas e assumidas. Então, uma vez que a gente percebe que o judiciário está interferindo naquilo que é atribuição do executivo, a gente precisa recorrer, sentar e para poder executar o plano que a gente está pensando e providenciando para o Rio de Janeiro. E se as medidas que estão aí foi justamente para que não faça? Como é que os senhores vão agir? Pô, faremos. Você não tem direito a dizer que não vou fazer, não posso. Pô, ali tem um crime. O Supremo não está acima do crime. Aí tem uma mulher sendo espancada, sendo estuprada. Você não tem como não entrar ali e ter que deixar aquilo ali. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso tem que ser levado à população para que a população tome conhecimento e tome ciência do que é feito e como está sendo feito. Para que isso também, o Supremo, ele é supremo, mas ele não é insensível à pressão. Então ele tem que responder também. Aliás, ele é pago pelo contribuinte para dar uma solução de justiça. E a justiça, ela tem que ser forte, ela tem que ser enérgica e não pode depender de uma decisão monocrática ou de uma decisão de 11 colegiados ali que não respeitam o anseio da população. O judiciário, ele é provocado, né? Então, no caso, ele foi provocado por um partido político. PSB. Né? E aí, numa decisão monocrática, como é 90 e tantos % das decisões do Supremo, eles decidem e pagam, né, uma política pública que é uma competência do Poder Executivo daquele Estado. Então, quem vai votar no governador está votando para que ele faça aquilo que ele está prometendo fazer na campanha. Sim. E que as necessidades do Estado. Então, hoje nós temos as organizações criminosas com um aparato muito atuante e que tem ganhado do Estado. Você tem as ONGs representando e provocando o Poder Judiciário diversas vezes. Você tem ONGs influenciando os partidos políticos, ou os partidos políticos fazendo o papel do crime mesmo e provocando o Judiciário. E aí você vê um Estado amarrado, né? Então, por isso que é a minha pergunta, né? O que os senhores vão fazer? Os senhores vão pedir bênção para o STF para cumprir a atribuição dos senhores? Então, essa pergunta eu acho que é a primeira pergunta, né? Para que você faça. Então, porque se o problema for a DPF ou não pode operar, eu acho que enquanto coronel de polícia, talvez a melhor resposta que você tenha é essa. A DPF me impede de operar, porque eu não consigo. Não tenho jurisdição, não tenho competência. Agora, como governador, a resposta no artigo 144 da Constituição Federal diz que eu preciso pedir benção ao ministro do STF para operar na comunidade do meu estado? Não. Então, se não diz, a gente vai operar. Até que o Supremo venha e diga não pode. E aí ele vai ter que explicar para a população do Rio de Janeiro inteira por que não pode.
E é isso que a gente vai cobrar dele. Então, se eu não posso, você precisa me explicar por que eu não posso. E dar a ele a ciência de tudo o que vai desenrolar daquela decisão normalmente monocrática dele. Então, população do Rio de Janeiro, vocês estão cientes, tudo que vocês vão sofrer por causa de uma decisão monocrática. E como o Coronel Bugiello falou, eles não são insensíveis à pressão pública. E as pessoas têm que parar. Eu sei que é muito difícil a gente falar assim, eu tô falando de uma posição muito confortável, porque eu não estava no 8 de janeiro, não fui preso, por exemplo, de temer o STF, mas o STF se colocou nessa posição. Eu quero que as pessoas tenham medo de mim. Quando o governador faz uma operação e o ministro vem aqui e diz assim, eu quero saber o que houve nessa operação, a gente recebe e diz, a gente está mostrando que a gente tem medo do que o STF pode fazer. E ele mostrou que é um ignorante e não sabe o que se passa no país dele, que ele é pago. Porque ele poderia dizer, ministro, eu vou então encaminhar um relatório ao senhor. Só aguarda aí, que eu vou colher aqui, vou escutar todo mundo. A minha polícia e o Ministério Público, como é de praxe, vão fazer as investigações e eu remeto ao senhor. E aí eu só vejo o que você vai fazer dentro de um processo, mas eu tenho que ser provocado, eu quero isso dentro de um processo. Você vai abrir um processo? Quero que você abra um processo. E que a gente possa, então, como Estado aqui, dizer o que a gente está fazendo e se defender. Então, vamos cumprir o rito legal. Se eles não estão cumprindo o rito legal, eu, como legalista, ou cumprirei. Eu vou lá não diz que eu tenho que pedir bênção, eu não vou pedir bênção. Se ele quiser impedir, ele explique a razão do impedimento. Se ele quiser continuar governando no lugar do Coronel Busnello, ele vai ter que explicar por que ele vai ter que fazer isso. E aí, compra uma briga. Para salvar o Rio de Janeiro, a gente está disposto a comprar briga. Não, pois é. Esses temas, né? Porque você precisa de segurança jurídica, né? Então, muitas das vezes, né, a legislação ela vai amarrar e o papel, né, aceita bastante coisa, né? Óbvio. Então, assim, às vezes ele pode não impedir que você opere, mas ele pode prender seus policiais, né? Então, ele pode fazer diversas outras coisas que vai aniquilando, né? Então, é um jogo, né, de fato, né? O sistema tem método. Quando tudo se harmoniza, fica mais fácil. Se você tem, volto a dizer, né, como foi no passado, se você tem o governo federal interessado no Rio de Janeiro, porque ia ter grandes eventos, grandes jogos, se você tem o apoio da Força Armada, se você tem 1 bilhão para gastar e vários bilhões para gastar, é um ambiente diferente. Só que, como o Mano Walter bem pontuou, o retrato que se desenha é uma reeleição do Lula, né? Ou ainda que tenha uma vitória, né, de alguém, ainda tem a barreira da oposição, ainda tem a barreira do STF. Então, sem segurança jurídica e sem o apoio federal, aí pego a resposta dos senhores. O Rio tem que ter condições de resolver os seus próprios problemas. Maravilhoso. Só que no número é aquele problema que eu nem fiquei muito batendo na mesma tecla, porque eu acho que eu joguei no ar, né? Os senhores não responderam porque ou preferiram tratar de outro tema, ou porque não é o momento, ou porque não tinha resposta. Para eu fazer o meu batalhão de polícia, os meus batalhões de polícia, 41 batalhões, acho que a Polícia Civil tem 160 e tantas delegacias. Para eu fazer essa força estatal funcionar e a minha estrutura de inteligência funcionar, eu tenho que ter gestão, eu tenho que tirar as laranjas podres, eu tenho que ter pessoas compromissadas com a população, eu tenho que ter pessoas com propósito, vocacionadas, que cumprem o ato republicano que é servir a população. Agora, ainda que tudo isso aconteça, no final você vai ter 10 mil homens contra 100 criminosos. Você vai ter uma dificuldade de logística, você vai ter uma série de dificuldades para que você consiga ter inteligência. Talvez, porque olhando de fora, eu esteja vendo uma impossibilidade que talvez os senhores não enxerguem que nem eu. Pode falar. Eu até respondi, na verdade, que eu até falei, imediato a gente consegue mandar regressar todos os policiais que estão cedidos. Mas são poucos. Que sejam 2 batalhões. São 2 batalhões. Uhum. Que sejam 1000 policiais. São 1000 policiais. Que vão voltar para a atividade. Eu até falei de corpo de bombeiros, a gente vai trazer para a atividade, para dar atividade aos temporários, por exemplo, no corpo de bombeiros. São mais de 1000 temporários que erradamente foram contratados como temporários. Então vamos efetivar os temporários. Aí, enfim, com autorização da Procuradoria do Estado, dizendo que pode fazer, a gente vai efetivar o temporário. E a gente precisa recompor o efetivo. Esse efetivo tem que ser recomposto em concurso público. Então, concursos públicos regulares, as pessoas sabendo, a Polícia Militar de São Paulo, todo ano abre concurso, você sabe, todo ano abre concurso. Mas aqui tem uma questão fiscal, tem uma proibição, não pode, tem uma série, aqui o negócio mas não é que não possa, né? O regime de recuperação fiscal, ele não impede a realização de concurso público. Tem que só reposição. Você pode repor, mas hoje, por exemplo, o efetivo da Polícia Militar, o déficit são 18.500 homens. Hoje.
Polícia Civil são 7 mil homens, esse é o déficit. A Polícia Civil opera com 53% da sua capacidade operativa, a Polícia Militar opera com 55% da sua capacidade operativa. Então, o regime de recuperação fiscal RRF, ele permite que você faça concurso público, ainda que não seja para reposição. Se você conseguir, você precisa dizer de onde vem essa verba, por que você está fazendo aquilo, você consegue abrir concurso. Então, você pode abrir concurso de maneira regular, com planejamento fiscal sério, com responsabilidade fiscal, entendendo que isso vai ter um impacto na previdência do Estado, você consegue abrir concurso público. Então, eu preciso recompor esse efetivo, não tem jeito. O policial se aposenta, o policial morre, o policial vai embora da polícia, eu preciso recompor esse efetivo. Então, recomposição de efetivo, pensando inclusive nas políticas de segurança pública, por exemplo, o próximo edital precisa ter, de repente, o cara precisa ter carteira de habilitação A, porque eu preciso reforçar o policiamento de moto. Uma vez que o crime cometido por motociclistas, ele é muito grande no Rio de Janeiro, eu preciso que o policial tenha agilidade para se deslocar no trânsito e ser capaz de moto. Então, eu preciso que o policial tenha lá no edital carteira A, por exemplo. Isso vai ser feito de hoje para amanhã? Não, mas é uma coisa que precisa ter. Então, o regime de recuperação fiscal permite concurso público, vai ser feito concurso público e a ideia é terminar 4 primeiros anos de governo com a polícia, com a parte operativa dela, pelo menos a polícia militar em 70% e a polícia civil em 85%. Então, isso é uma meta viável. Qual o número disso? 70% da polícia militar, hoje aproximadamente em torno de 55 mil homens, e a polícia civil operativos, algo em torno de 12, 13 mil homens nos primeiros 4 anos. Dando à polícia civil 70% de capacidade operativa, 85% de capacidade operativa para a polícia civil e 70% para a polícia militar. É uma meta que eu acho que é bastante alcançável, tem dinheiro. O Rio de Janeiro agora vai terminar em superávit. O tanto que foi enxugado de desvio de dinheiro vai terminar em superávit. Então é um número possível, alcançável e que eu não vejo hoje problemas fiscais para que a gente consiga realizar essa contratação desses policiais, policiais civis, policiais penais, teve um concurso agora mais recente, e bombeiros militares. Um camarada mandou 3 superchats, 4 na verdade, Glauber, que foi o seu Caio. Ele mandou diversas mensagens e eu vou ler aqui para você. Glauber, fui eu que mandei a mensagem lá no podcast do Arthur falando do Frank. Falei com ele ontem, mas não tem como ele entender o nosso lado. Vou mandar outras mensagens na sequência. Já mandei outras mensagens aqui falando para você falar com o Renan. Hoje temos a missão e, olha aí, temos candidatos para governador, candidato para governo do Rio de Janeiro. Espero que eles consigam transmitir para você a oportunidade que temos agora. Em um dos seus reacts, você comentou que não vê esperança nessa eleição, mas hoje você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre o plano da missão para a segurança pública do Brasil. Aproveitando que estou vendo ao vivo hoje, falando do Frank, ontem você resumiu o meu ponto. Não vejo sentido o MBL versus o Frank tem a mesma ideia. Ele fala que não vê sentido do MBL combater o Frank, já que ambos têm a mesma ideia de melhorar o Brasil, mas ficam de birra. Só tem uma única via, e aí ele mandou aqui o 14 do Partido Missão. Então, superchat aí do seu Caio. Compreendi tudo, cara. Eu não sei se os senhores compreenderam, mas eu tive com o Arthur Duval, transmitimos aqui no nosso canal e ele transmitiu no canal dele também. Eu estava em São Paulo e aí fui até o podcast dele e transmitimos no nosso canal. E aí chegou uma mensagem lá falando sobre... Naquele momento o Arthur Duval estava tendo uma treta com um cara chamado Frank. Tem um canal no YouTube, tem uma conta no Instagram. Esse cara grande do PCC, também. esse cara? Isso, isso. E aí... Do que? Do PCC? Ele disse que era do PCC. É, isso. O nome do canal é Frank Oficial Lamparinas, alguma coisa do tipo. Então, e aí esse camarada militante do MBL, né, apoiador do Missão, né? Então, da Missão. Vou agradar vocês. Obrigado. Não vejo sentido, mas vou fazer isso por vocês. Não perco nada com isso, né? Nem ganho, né? Do contrário. Então, ele falou, pô, Glauber, conversa, dá a sua opinião aí do Frank pro Arthur, mostra, ajuda aí, né? Nisso aí. Alguma coisa nesse sentido. E eu entendo que esse camarada, o Frank, ele tem um papel importante na internet porque ele comunica com muita gente, ele comunica com jovens da periferia, ele tem experiência que eu não tenho, o Busnello não tem, o Rafa não tem, o Arthur, o Renan, o Flávio, o Bolsonaro, o Nicolas, ninguém tem. Ele é um cara faccionado, ex-faccionado, né? E assim, seguindo a legislação brasileira, né? Se o cara respondeu pelos crimes, ou se o cara não foi alcançado pelo Estado, o que a gente tem mais para fazer, né? E eu acho que é uma comunicação bem positiva, pelo menos as coisas que eu já assisti. Quando não é, eu ignoro. E quando tem coisa boa, né? Então ele está dizendo que o Frank pensa parecido com vocês.
e que vocês pensam parecido com o Frank, não é isso? Isso. E que o bom seria, né, que todo mundo tivesse a mesma comunicação. Porque ontem teve um vídeo que o Frank falava do Flávio, né? Entendi. Que ele, nessa eleição, só vê o Flávio Bolsonaro como esperança. E porque o Flávio é como se ele estivesse declarando um apoio ao Flávio, né? Ele mostra os problemas do Brasil, PCC, e ele cita o Flávio Bolsonaro. E eu, dentro da minha honestidade intelectual, que a minha comunicação é baseada, eu falei, cara, não faz muito sentido, porque o discurso do Flávio, não há nenhum discurso combativo, duro, em relação ao crime. Quem eu tô vendo fazer isso É o Renan. é o Renan. Então, partindo dessa premissa, ele deveria prestigiar o discurso do Renan. Se o Renan vai botar em prática, não sabemos, o tempo vai dizer, né? Então, é isso. Consegui resumir bem tudo que ele falou? Acho que sim. Então, e ele falou que, sobre a minha esperança, porque realmente eu não tenho esperança nessa eleição, tenho pouca esperança na mudança do Brasil. Ele, na crença dele, eu renovaria a minha esperança com os senhores, né? Eu vou deixar a conclusão para a audiência, né? Você acha que eu estou mais esperançoso agora? Eu acho que você tá pelo menos mais pensativo. Tá bom. Então é isso, cara. Vamos lá, né? Tá reflexivo. Vamos Eu preciso- nessa?